pessoal? Tudo em ordem, tudo certinho? Vamos mais uma vez dar sequência na nossa matéria, na nossa disciplina. Nós estamos então falando de direito de família, falando de direito matrimonial, estamos lá no plano de validade do matrimônio, falando de existência, validade e eficácia, né? Então temos a condição de regularidade, né? As condições de regularidade do matrimônio, né? E dentro dessas condições necessárias para a regularidade, plano de validade, plano de eficácia e plano de existência. Já vimos a existência, estamos vendo a validade do casamento. Dentro da validade já vemos as condições de impedimento que, se transgredidas, geram nulidade, né? Então agora nós vamos ver as causas, né? Quais são as causas que dão margem para a anulação do casamento, né? As causas suspensivas do casamento, ou seja, não são as causas que impedem o casamento, mas que de alguma forma suspendem ou podem evitar esse casamento, quando presentes anterior ao casamento, descobertas, conhecidas de maneira anterior ao casamento, podem determinar certas condições para sua realização, ou quando feitas após, elas podem ser motivo para sua anulação. Mas por não ser causas, como a gente vai ver aqui, tão graves, ou não são condições de ordem pública, mas dizem sim respeito à vida particular dos cônjuges, elas não havendo a manifestação das partes interessadas, no caso os cônjuges, ela se convalida e vida que segue o casamento permanece e ele não será considerado inválido, né, ou irregular, porque ele acabou se convalidando. Então, as causas de anulação, né, as circunstâncias que permitem a anulação do casamento, elas estão dispostas lá no artigo 1550. O artigo 1550, quando você olha, lê a sua descrição, o caput e os incisos, a gente verifica que trata-se de um rol taxativo, ou seja, não admite outra coisa para anulação que nem que não esteja ali disposta, tá? Então, analisando o artigo 1550, ele vai trazer de forma muito clara para a gente, né? O seguinte, que vai ser anulável o casamento, desde que realizado nas seguintes condições, né? A primeira condição, ele vai falar ali de quem não completou a idade mínima para o casamento, de quem não completou a idade mínima para o casamento. A gente vai lembrar aqui que a idade mínima para o casamento ela é de 16 anos, né? A gente tem que a capacidade para o casamento, a idade núbio, ela começa a ter início aos 16 anos. Aos 16 anos, porém, essa idade, né, essa capacidade pela idade, ela é relativa, pois depende da autorização dos representantes legais, dos pais ou dos seus tutores ou curadores. Enfim, havendo essa autorização, é possível sim o casamento. Mas quem tem menos de 16 anos, né? Quem está abaixo dos 16 anos, tem idade para casar? Não tem. E se casar? Bom, recentemente nós tivemos uma alteração na legislação. O artigo 1520, antes da publicação da lei 13.811, é uma lei do ano passado, de 2019, essa lei impediu de qualquer forma o casamento de pessoas que não têm 16 anos. Antes da publicação dessa lei, era possível, sim, desde que fosse nos casos de gravidez, para evitar a condenação por estupro de vulnerável e o cidadão acabar indo para a prisão.
No entanto, hoje, nem nesse caso é permitido o casamento para quem tem menos de 16 anos. Então não é mais uma questão relativa, né? Se antes havia uma possibilidade desse casamento acontecer, hoje não existe mais. Então será que esse não seria, a partir dessa lei, um impedimento e esse casamento não seria nulo, né? Então nós ficamos aí numa situação de impasse, né? Por quê? Porque antes havia a possibilidade, eu tinha o precedente que de uma forma ou de outra poderia ser utilizado, né? Mas ainda há um impasse por conta de que no artigo 1551 ele diz que não será anulado no caso de ter resultado em gravidez. Ou seja, então ainda é possível, tá? Esse é o meu entendimento a partir de agora. Vocês vão ler alguns doutrinadores dizendo que esse casamento é nulo. Tá? Eu entendo que não, por quê? Porque se ele não pode ser anulado no caso de ter resultado em gravidez, ou seja, ele não pode mais, ele não será anulado. O que isso significa? Que mesmo tendo ocorrido um casamento abaixo dos 16 anos, né, houve o casamento, não sei por que razão, né, por uma falha, por um erro, embora ele seja proibido pela lei, mas se ele resultar em gravidez, ou seja, se a menina ficar grávida, ele não pode ser anulado. Ou seja, não tem outra forma. Se ele não pode ser anulado, ele não pode ser declarado nulo também, né, por conta do artigo 1551, que impede isso. Entendo então que é possível em algum momento a convalidação. Então, se é possível essa convalidação, ele não é uma questão de casamento nulo, mas sim de casamento anulável no caso de não ter resultado em gravidez. Tá? Mas, né, sempre tem outro lado da história que, como a lei ela é marcante e ela é proibitiva, as pessoas dizem, não, ela proíbe, se infringiu a lei, hoje está, ele é uma causa até de impedimento, deveria estar lá no artigo 1521, que a gente viu na aula passada, mas enfim, o que a gente tem hoje aqui é que ele pode ser anulável, tá? Eu entendo que ainda, até pelo próprio regramento processual, ele é um casamento anulável e não nulo. Né? Pode ser que no passar aí com decisões que vão ter daqui para frente, pode ser que a jurisprudência se consolide no sentido de dizer que é nulo, que a doutrina também atinja uma faixa majoritária, mas no momento, até pela questão processual, eu diria que ele é sim anulável e não nulo, né? E nesse caso, quem que pode requerer a anulação do casamento, né? Então, uma vez que há um casamento sem a idade núbil, sem os 16 anos, né, quem que pode requerer? O próprio cônjuge, né, representado, pois ele ainda é menor de idade, os seus representantes legais, né, ou os seus ascendentes de qualquer grau. Eles podem promover uma ação pedindo a anulação desse casamento. Então, o casamento realizado abaixo dos 16 anos, ele é anulável, né, pela via processual. Tá? O prazo para pedir isso daí é de 180 dias para pedir, tá? Então esse prazo tem marcos, né? Quais são os marcos? Quando que começa a contar os 180 dias? O cônjuge, propriamente ele, quando cessa a incapacidade dele, ou seja, quando ele atinge os seus 18 anos, 180 dias para ele pedir a anulação. Os seus representantes legais, né, e os ascendentes, é 180 dias contado da celebração do casamento. No 1552, né, ele vai dizer assim que é o casamento realizado com ausência de permissão, né, do menor em idade núbil que não teve a permissão, que não teve a autorização para casar. Casamento realizado sem autorização daquele cidadão que está entre 16 e 18 anos. Ou seja, esse já atingiu a idade, ele já poderia, né, com a representação casar, mesmo com a alteração da lei, né, mesmo com a alteração da Lei 13.811 de 2000
2019, porém, se não tem essa autorização ou se ela não foi suprida pelo juiz, ele pode ser anulado, né? Lembrando que entre 16 e 18 anos a pessoa pode casar, pode sim, desde que tenha a autorização de todos os seus representantes. O caso mais comum, pai e mãe, né? O pai e a mãe têm que autorizar, os dois têm que autorizar, não basta apenas um. Se um deles não autoriza e não tem um fundado motivo, justificativa não é fundada para a sua recusa, o juiz pode suprir essa negativa do pai ou da mãe, né? Ou do seu representante. Mas, não havendo nenhuma decisão judicial, nenhuma autorização judicial, nem autorização dos pais ou dos representantes, esse casamento pode ser anulado, tá? Então, eu preciso dessa autorização. Não tendo, o casamento pode ser anulado. Ele não vai ser anulado quando, né? Existe uma única situação que tem o seguinte, tá? Se os seus representantes, aqueles que deveriam dar a permissão para ele casar, participam e assistem ao casamento, estão lá presentes e não se opõem, porque veja, se eu não dei autorização, mas eu estou vendo meu filho e minha filha ali casando naquele momento, e eu não me oponho ao casamento naquele momento, a gente pode entender que há uma autorização tácita. Então, o único caso que não havendo uma autorização expressa, o casamento não é passível de anulação, é quando aqueles que deveriam autorizar e não o fizeram, assistem à cerimônia e não se manifestam, né? E aí eles acabaram consentindo. Então, casamento entre 16 e 18 anos necessita de autorização dos representantes, de todos. Se for pai e mãe, né, do pai e da mãe, um deles só não dá. Não dando um e não justificando, o juiz pode suprir. O casamento realizado sem a autorização dos representantes e sem o suprimento judicial, ele é passível de anulação, ok? Só não é passível de anulação quando quem deveria dar a autorização assistiu à cerimônia e não impediu que ela se realizasse, deixou que ela acontecesse. Então, tacitamente aceitou. Bom, o casamento foi dessa maneira, ele se realizou, está lá, consolidado. Quem pode pedir a anulação? Mais uma vez, né, o próprio cônjuge pode pedir, os representantes, aqueles que deveriam dar autorização e não deram, e também não assistiram, tá? E também os seus herdeiros, os herdeiros do cônjuge. Veja que aqui eu não tenho os ascendentes, mas sim os herdeiros, né? Eles é que podem entrar com a ação, né? Prazo para o pedido de anulação, 180 dias. 180 dias contado a partir de quando? De quando para o cônjuge, quando ele atinge a capacidade, para o seu representante, de quando houve a celebração do casamento, e para o herdeiro, de quando o cônjuge menor, sem a autorização, faleceu. Então, os herdeiros, o cônjuge menor, né? Porque se eu tenho herdeiro é porque esse cônjuge faleceu. O menor faleceu 180 dias, contando da morte do menor, tá? Que casou sem a autorização. Entendido, gente? Vamos para o inciso 3, tá? Então, o inciso 3, ele vai dizer que se o casamento ocorre com os vícios de vontade previstos nos artigos 1556, 1557 e 1558. Bom, então, agora eu tenho que vícios de vontade, né? Mas que vícios de vontade são esses? Ele diz para mim, 1556, 1557 e 1558. Então, vamos ver aí na sequência, no nosso próximo vídeo, para não ficar muito extenso, a gente vai ver o que são esses artigos e como se comporta esse vício de vontade, essa ausência de vontade ou vontade comprometida presente nesses 3 artigos, ok? Fica de olho aí, daqui a pouquinho vai subir um outro vídeo complementando isso daí. Não se inscreveu ainda?
se inscreve no canal, lá clica no sininho, dá um like, diz que gostou do vídeo, diz que gostou da matéria, da aula, se inscreve, porque quando o próximo vídeo subir, você já fica sabendo e já pode assistir. Ok, pessoal? Fiquem com Deus aí, até a próxima.